E estamos aqui iniciando hoje mais um podcast. Hoje o nosso 7º episódio do podcast da Frade Advocacia. Hoje aqui na mesa tenho a honra de ter grandes autoridades da parte jurídica, da parte comercial também. O Dr. Otávio está aqui do meu lado, tributarista, advogado da Frade Advocacia, especialista também em advocacia empresarial, civil. Dr. Otávio, fundador da Frade Advocacia também, bom frisar isso, né? Comecei lá atrás, né? Dr. Otávio, nosso advogado sênior, mais de 35 a 40 anos de experiência na área jurídica, né, doutor? Já viu muita coisa por aí, né? Muita coisa. E também temos aqui o prazer de ter como convidado hoje Henrique Nezelo, que é empresário no ramo alimentício, associativista, pai e CEO da Mix Alimentos, com 20 anos de atuação no mercado e que hoje atua em 4 estados, Tocantins, Pará, Maranhão e em breve no Goiás. Iniciou hoje, né? Falta pouco. Isso aí, maravilha. O Henrique também é presidente da ADAT, Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Tocantins, entidade filiada da ABAD e Faciet, maior arrecadadora de ICMS do Estado, instituição que busca uma luta por um Estado melhor, com a economia integrada entre o poder público e a iniciativa privada. E o assunto hoje vai ser basicamente isso, empreendedorismo, né? Quais são as dificuldades, os desafios diários no âmbito da gestão empresarial no estado de Tocantins, e como estamos falando de uma empresa que já é nacional, podemos dizer assim, né? Nacional do Tocantins, né? Exatamente. Criada no Tocantins, e trazer esses desafios em pauta. Bom, deixa eu puxar aqui agora para o lado de cá, para contextualizar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, porque a Frade Advocacia advoga para Mix Alimentos desde 2017 e foi quando a gente começou a nossa parceria com o Henrique. Aprendemos e crescemos muito com a Mix Alimentos, com a gestão do Henrique e do pai do Henrique, dos tios do Henrique, e a gente está sentindo nesse momento que a gente está crescendo junto, né? Isso é muito interessante, inclusive as atitudes são parecidas, investimento nas equipes, investimento em especialização, em auditorias. Empresa familiar, estrutura familiar. E conheci o Henrique antes de ser cliente, de ele ser nosso cliente, de ser nosso parceiro. Lá no curso da Dale Carnegie, eu acho que foi em 2015, que foi quando a primeira vez que eu vi ele. Você tinha quantos anos em 2015, Henrique? Tava com... Vixe Maria, até perdi as contas aqui. 22. 22, eu tava com 26, 25, 26 anos naquela época. Inclusive, talvez nosso próximo podcast vai ser com a equipe da Dale Carnegie no Tocantins, que está uma das mais premiadas no mundo, que são ponta de lança aí em gestão empresarial. Mas vamos agora pro Henrique. Henrique, cara, eu admiro muito você, como profissional que você é, como pai que você é, agora presidente da ADAT. E a Mix tem 20 anos no Tocantins, tá? Não é 20 anos que o Henrique trabalha na Mix, não. Senão a conta não bate. A pauta que eu ia trazer daqui a pouco. Senão a conta não bate, tá? Mas aí, me conta a tua história, Henrique, na Mix, como é que foi, como é que começou isso? Bom, vamos lá. É uma honra, né? Primeiramente estar aqui, participando com vocês desse podcast, que é o futuro, é uma maneira disruptiva de levar o conhecimento para as pessoas, para o empresário, e isso vai formatando, né, o ecossistema. Que a função hoje das empresas é fomentar ecossistemas, é consolidar o mercado e, acima de tudo, levar conhecimento de uma maneira prática e acessível, que vem mudando a maneira de consumir o conteúdo. E eu sou um grande consumidor de podcast, acompanho vocês e também uso essa ferramenta tão inovadora para conseguir agregar conhecimento. Mas falando da introdução ali, é bem introdução de vendedor, né? Cria toda uma narrativa, uma explicação, e realmente quando a gente olha para o nosso dia a dia, quando a gente olha para o dia a dia como empresa e como presidente de entidade, a gente começa a entender e começa a perceber que esse assunto de empresa familiar tem que ser levado na frente, tem que ser levado e trazido para as pautas. Nós temos a obrigação de, como empresários, de como líderes de entidades comerciais, de entidades civis, que trazer à pauta a importância da consolidação das empresas familiares, da importância da gente fomentar os ecossistemas, mas, acima de tudo, da aproximação de bons empresários, de bons empreendedores, falando de temas que realmente importam. Isso é o que eu levo muito aos meus clientes quando eu estou
na função de vendedor e levo muito aos nossos associados quando eu estou na função de presidente da ADAT. Que a gente só vai conseguir levar nossas empresas à frente, só vai conseguir levar o nosso ecossistema empresarial à frente, trazendo as pessoas boas para perto e, acima de tudo, levantando esse diálogo de que nós temos a responsabilidade de tornar o nosso Tocantins mais forte e, consequentemente, nossas empresas também vão estar mais fortes. Que desafio, hein? Transformar o Tocantins, tornar o Tocantins mais forte. Uma vez você me disse que seria ideal se o Tocantins fosse um centro de distribuição para o Brasil todo, né? Por causa da nossa logística, nossa posição no país. A gente ouve isso há muitos políticos, né? A vida inteira, né? A vida inteira. Mas eu acho que as associações e as empresas que vão ter que tomar pé disso, né? Vão ter que levar isso para frente. E a tua história na Mix, como é que começou? Como é que foi esse crescimento seu lá dentro? A gente sabe que foi muito antes da Mix no Tocantins, né? Vocês são do Paraná. Conta essa história pra gente direito. Cara, como empresa familiar, a gente sempre tá dentro da empresa, né? A gente sempre tá lá. Mas a Mix tem 20 anos e foi lá em 2003. Meu pai e meu tio, eles vieram aqui em 2003 já com o projeto de construir a Mix, de construir essa empresa calcada no segmento de distribuição, né? E iniciei minhas atividades, sempre estive dentro da empresa, pelo fato de morar, né, dentro da empresa, naturalmente. Você morava dentro, né? A gente morava lá. Mas 2009 foi quando eu comecei a atuar, vamos dizer assim, full time, né? Aí foi quando a gente começou fizemos a primeira mudança de sistema, e daí com isso naturalmente comecei a estar envolvido mais no dia a dia dos negócios e sempre meio turno, meio período na escola e meio período trabalhando. Aí você vai entrando no segmento e quando eu acho que é vocação, né, você não está trabalhando, você está fazendo o que você mais gosta. Então, quando você faz o que você mais gosta, você sempre está de férias. Né? Então, a gente sempre tive nessa jornada e em 2012 nós mudamos para um RP, né, que a gente fizemos um investimento que mudamos para um sistema com mais tecnologia e de lá para cá, cada ano que passa, a gente está mais envolvido com os negócios e iniciamos a parceria com a Frasa, a pessoa do Otávio, em 2017, né? Foi. 2017 que a gente começou o trabalho. E de lá para cá a gente vem, as mudanças vão se acelerando cada vez mais. Uma mudança ali que para mudar, tem um grande ciclo de mudança, demorava 10 anos, 5 anos na empresa. Hoje os grandes ciclos de mudança são anuais, ou até menos. Então as mudanças se tornam cada vez mais rápidas. Então de 2018 para cá foi onde a gente começou um trabalho de grande aceleração de processo de governança, de estruturação do negócio, e 18 para cá a gente vem estruturando desde a parte jurídica, desde a criação de um setor jurídico, de uma contabilidade mais encorpada dentro de casa, com auditorias, com um processo de governança corporativa. E ontem, por coincidência, nós tivemos nossa primeira reunião de conselho. Olha que legal. Conselho consultivo, com conselhos externos independentes. Foi um grande marco do nosso negócio. Porque isso é um nível de governança corporativa muito avançado que há pouco tempo atrás a gente via que isso era impossível. Né? Então, muito rapidamente, né, esse foi o meu história no negócio. Hoje estou na cadeira de diretor executivo do grupo, na cadeira de CEO, como muitos gostam de falar, mas não é uma função do Henrique. Eu estou nessa função e eu tenho como objetivo, daqui a 10 anos, não estar mais nessa cadeira e estar somente como conselheiro. Porque a gente entende hoje que o negócio ele não é mais meu, ele não é mais da família. É um negócio hoje que ele é do mercado. Despessoalizou. É exatamente isso. Exatamente. Mas hoje, em mercado tocantinense, a Mix Alimentos é grande, mas começou pequeno. Né? E é preciso compreender que todo mundo começa pequeno. Perfeito. Não é? E a gente falava há pouco que crescer dói. E esse processo de crescimento, esse processo de amadurecimento, ele requer paciência e organização. E investimento, né? Investimento. Não é gasto, é investimento. Não é investimento. E é preciso entender, as empresas precisam entender que elas não conseguem crescer organizadamente sozinhas. Não, é Elas possível. precisam de aparato.
E aquilo que muitos veem como custo de uma boa contabilidade, de um bom escritório de advocacia que dê o suporte jurídico, fático jurídico para ela, no dia a dia, um acompanhamento bem perto. Os gestores também externos. Com a prevenção de conflitos, com a debelação de conflitos na sequência, com auditorias permanentes, assim, ainda que não tanto próximas, mas que se tenha uma programação de que esses profissionais venham. E no nosso caso, no caso da Mix e no caso da Frase de Advocacia, ainda mais um outro componente, que são empresas familiares, que precisam ter o controle emocional para gerir essas emoções e separar o que é família do que é empresa. É um outro desafio. Fazer essa divisão, família, patrimônio, empresa, é muito importante. E acima de tudo, as pessoas falam, minha empresa familiar não precisa disso. Muito pelo contrário. Essa que precisa. Botar os pingos nos is, separar as coisas. Muitas vezes até de psicólogos. Exatamente. Para gerir as emoções. Tivemos um acompanhamento psicológico para gerir emoções, para botar cada um na sua casinha, no seu quadrado. Acertar o juiz de cada um no lugar. Exatamente. Muita humildade para quem é mais velho, para entender e receber as inovações. Muita humildade para quem é mais novo, para entender que a bagagem que está acumulada nos mais velhos, ela é muito útil, não é? Essa simbiose, essa troca de experiências, ela é muito produtiva. Exato. E é preciso que os pequenos, as empresas pequenas que pensam que não precisam desses apoios, mudem, porque todo mundo que é grande hoje foi pequeno antes. E nós estávamos falando aqui agora, né? A síndrome do patinho feio. Não, minha empresa é pequena, não precisa. Bom, aí tem um lado. Você quer que a sua empresa continue pequena, gerando pouco lucro? Ou você quer que ela cresça, que ela prospere? Questão de opção, né? É questão de opção. Você tem que ser para depois ter, né? Ser uma empresa grande, ser uma empresa que gera muito lucro, envolve investimento num corpo específico de profissionais. Então a gente tem que parar com a síndrome do patinho feio. Não, isso não é para mim, eu não preciso, não, isso não vai funcionar. Vai, porque as grandes empresas têm. E grandes empresas que crescem muito rápido elas não têm lastro. Você vê que elas duram um pouco. No caso da Mix, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. No caso da Mix Alimentos, por exemplo, o segmento deles envolve muita gente. Nossa. Envolve um apoio de mão de obra física permanente, não é? Nós vimos aí as mudanças jurídicas, as mudanças legislativas que aconteceram nas relações de emprego e relações de trabalho. Nossa, principalmente o impacto que isso foi, não é? A chegada dos MEI, não é? A necessidade que as empresas possuem de descaracterizar alguns contratos de trabalho para dar dinâmica, para que todo mundo possa crescer junto, para que todo mundo possa se desamarrar das burocracias jurídicas. Para oportunizar outros mercados. Outros mercados e oportunizar também que aqueles que são MEI, que são empregados, que queiram virar colaboradores, se insiram no mercado de trabalho de outra forma. Não mais como empresários, mas como empreendedores. Dali já nasce embrião, um parceiro, um embrião para uma nova empresa. Você está falando em MEI, só te trazendo um dado interessante, que eu até pesquiso. Toda vez que a gente vai fazer um podcast, eu pesquiso dados sobre esse assunto, né? E eu trouxe um dado interessante. Em 2022, só em 2022, 900 MEIs fecharam as portas no Tocantins. E os especialistas dizem que é por causa da falta de planejamento. Aí eu pergunto para vocês, eu trago essa pauta para vocês. Isso é um problema que vem de trás, de falta de instrução, de falta de importância na escola, por exemplo, no ensino médio, na faculdade? Ou é falta de interesse de ir atrás de informação? Porque a gente sabe que tudo isso que a gente está conversando aqui tem disponível na internet. Inclusive, nós estamos disponibilizando isso na internet de forma gratuita. Nós estamos fazendo isso, né? Entendeu? Qual será que é o problema? E como superar esses problemas? E aí eu te falo isso, ô Henrique. Te pergunto, já foram pequenos uma vez, há muito tempo atrás. E como é que era esse início? E como é que foi essa virada de chave para querer ser grande? É assim, a gente... Vou dando um passo atrás, falando aqui que o Tocantins vai ser o centro logístico do Brasil, no centro do Brasil. Isso é uma pauta que a gente leva muito à frente e a gente bate sempre nessa pauta porque o Tocantins tem que deixar de ser o estado do futuro para ser o estado do presente. Exatamente. A gente tem que pagar as contas hoje aqui. Eu falo isso bastante e eu repito muito porque a gente tem que deixar de pensar futuramente nós vamos ser o centro atacadista do Brasil, nós vamos ser o centro logístico do Brasil. Isso tem que ser visto agora. Né? E uma
um dos grandes propósitos, das grandes missões que a gente tem na Mix e no meu trabalho junto à ADAT é colocar o Tocantins no cenário nacional do setor atacadista. O Tocantins tem que ser visto, passar a ser visto no cenário nacional, tanto do atacado, quando a gente viaja frequentemente, os senhores com certeza viajam também, passa e fala, rapaz, Tocantins, onde que é Tocantins? É perto do Acre? Nunca vi ninguém no Tocantins, primeira vez que eu vejo uma pessoa no Tocantins. Exatamente. Então, uma missão que eu tenho para mim é ir mudar isso. É passar o Tocantins ser reconhecido nacionalmente, pelo menos no meu segmento, né? E quando a gente olha de planejamento, a gente começou a planejar não por a gente aprendeu na dor, né? A gente viu que a gente vinha tendo um crescimento, já chegamos a crescer 58% no ano e crescendo, mas quando você cresce é aquela boca de jacaré, né? O crescimento, o faturamento subindo e a margem caindo. Não. Isso é normal acontecer no mercado. Boca de jacaré que chama isso? É, boca de jacaré. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Isso aqui vai abrindo, nós vamos se desencontrando. Boca de jacaré no gráfico, vai abrindo, né? exatamente no gráfico. Entendi, crescendo aqui e caindo na margem. Vai acontecer que uma hora que ela vai bater aqui embaixo e não vai mais. Aí morreu. O negócio equilibra. Aí você morreu. Então a gente tem que mudar. Né? Então, os dois têm que subir ambos para cima, né? Então a gente foi obrigado a começar um trabalho com um parceiro. Começamos a fazer o trabalho de planejamento. Fizemos o primeiro mapa estratégico da Mix no ano de 2019. Então, foi uma jornada que a gente começou a trabalhar na questão de planejamento, planejar as ações, fazer ciclos de mapa estratégico anuais, fazendo planejamento com plano de ação, delegando responsáveis, começando a formar líderes, começando a fazer planejamento de ações, pequenas ações. Eu não preciso fazer coisas da NASA para fazer minha empresa crescer. Eu tenho que fazer o simples, bem feito, todos os dias. Cara, isso vai ficar uma frase. Eu não preciso que a NASA venha fazer isso. Não precisa. Eu tenho que fazer. Parece tão distante. Consistência, rotina. Parece tão distante para o empresário. É muito distante. Porque ele não quer dar o primeiro passo com medo do crescimento. Mas passou a ter que ficar muito próximo, porque se a gente não fizesse isso, a gente ia pro buraco. Ia chegar no buraco. Meio que pela dor. Ou a gente fazia isso, ou a gente não ia continuar avançando. Aí quando eu pego o de 2018 para agora, a empresa cresceu 3 vezes, né, com uma rentabilidade quase 6 vezes mais alta, né? Então, o simples bem feito todos os dias ele dá certo. Mas precisa de quê? Disciplina. Disciplina. Com certeza. Disciplina. Então, aí começamos a quê, Pedro? Justamente avançar nisso aí. Precisamos planejar mais, precisamos envolver mais líderes, precisamos formar mais pessoas. E aí eu falo dados para vocês que a gente chega a investir milhões de reais em consultoria, capacitação, treinamento e formação de pessoas. Isso é uma coisa que tem que ser quebrada, que não é gasto, é investimento. É investimento. No nosso caso, do escritório Frase Advocacia, de 2020 para cá, nós estamos na 3ª reforma. Por quê? Porque a terceira expansão. Mas é consequência de gente boa dentro trabalhando. Trabalhando, exatamente. A equipe foi crescendo. Disciplina, um trabalho muito duro, porque as empresas, a estatística revela que grande percentual das empresas morrem no primeiro ano. Até o 5º ano, quase todas morrem. Poucas sobrevivem. Por quê? Porque não planeja, não investe. E o investimento que a gente fala não é investimento financeiro só. É um investimento em conhecimento, é um investimento em treinamento, é um investimento em informação. Em pessoa. Que a maioria está disponível na internet. Mas existem planejamentos, tem dados que 90% dos planejamentos chegam a não ser executados. Só planeja, não sai. Mas não sai nada do papel. Passo. Por quê? Porque o simples todo dia ele dá trabalho. Então, olha que coisa interessante, né? A gente tá aqui falando que o Henrique falou que cresceu na dor. Ele foi inteligente, ele errou. A gente passou a ter que planejar por causa da dor. Exatamente. Então, isso, e o planejamento que fez vocês crescerem, né? Sim. Então, cresceu, foi inteligente, porque ele sofreu, aprendeu e aplicou. Aqui, na nossa podcast, nós estamos dando a oportunidade, com a experiência do Henrique, com a nossa experiência, de você ser sábio. Porque o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros.
O inteligente aprende com o seu erro e cresce. O sábio ouve, anota, internaliza e aplica. Ele não passou por um problema, ele não passou por uma dor e está crescendo. Então, é essa oportunidade que a gente está oferecendo aqui com esse podcast, com esses nossos esforços em vir aqui falar isso, né? Exatamente. E é nesses esforços, já puxando outro gancho, Henrique, a gente está distribuindo informação. Porque a gente quer que todo mundo cresça, que os empresários do Tocantins cresçam. Você falou da sua meta de que o Brasil seja visto como um ponto, como um polo no Brasil. O Tocantins seja visto como um polo no Brasil. E você está levando isso por meio da Haddad. Como é que está sendo essa jornada, Henrique? Como é que está esse desafio? Primeira coisa que tem que fazer é atuar com o Estado, né? Cara, é se envolver politicamente. A associação é um desafio que todo mundo tem que passar. Todo mundo tem que dar sua contribuição. Né? E a gente vem dando nossa contribuição para o segmento e a gente compreendeu, estando na associação, tá com a gente nas jornadas aí, né? Que a associação, a função dela não é para botar mais dinheiro no bolso do empresário. A associação ela tem a obrigação de trabalhar junto com o poder público, unindo iniciativa privada e poder público, para levar aumentar o poder de compra do consumidor final lá na ponta. Porque no final do dia, quem paga o imposto, quem paga o preço pela falta de governança no setor público é o consumidor final, é a população. É o pai e mãe de família lá que ganha um salário mínimo ali, que no final do dia quem paga a conta é ele. O empresário não paga, ele não é que paga o imposto, ele arrecada, ele só repassa. Então, é essa a mensagem que a gente vem passando todos os dias nesse período da gestão que nós estamos lá. Que a gente tem a obrigação de levar pautas maduras, de tratar com profissionalismo e responsabilidade as atitudes e as pautas que o setor vai levar junto ao Estado. Fortalecer esse setor, né? Exatamente. Criar uma unidade de pensamento. Um diálogo. Ter força para levantar as bandeiras corporativas. E acima de tudo, levar pautas plausíveis. Pautas, eu falo muito nas reuniões, eu falo assim, gente, vamos parar de levar pauta fraca e, acima de tudo, pauta... paternalista, né? Não, desculpa, uma pauta burra. Coisa que não é exequível, coisa que é difícil. Um vitimismo, o tempo todo, um vitimismo. Que a gente não aguenta mais pagar imposto. Mas assim, eu tive uma reunião essa semana com um grande empresário aqui do estado, assim, todas as reuniões, muitas reuniões a gente vai, eu não consigo mais pagar imposto, tá difícil. Tá, mas o que você precisa que o Estado faça para você para ter uma condição melhor tributária, que você seja mais competitivo e que você consiga repassar isso para o poder lá na ponta, para o pessoal lá na ponta? Aí o cara para. Não sei. Não pensa Por quê? na solução. Porque ele não pensa na solução. Ele, acima de tudo, seu Luiz, ele não tem uma estrutura jurídica lá dele, ele não tem uma estrutura contábil lá dele, ele não tem uma estrutura de governança que consiga levar sequer pautas maduras junto ao poder público para conseguir buscar competitividade. Então, se não, a obrigação nossa, que estamos nas entidades empresariais, que somos empresários, é levar para o governo, para o poder público, o que realmente ele vai ter que fazer na prática, mas acima de tudo, já fazer o mínimo. Ver se isso é legal, se essa pauta é constitucional, se isso aqui se é viável, se tem condição de fazer, se isso aqui que eu não estou propondo é inconstitucional. Henrique, uma das coisas que mais nos faz amadurecer e evoluir nas propostas é fazer o comparativo com outros países. Exatamente. No direito, nós falamos do direito comparado. Né? A pauta de percentuais de impostos, você sabe que o Brasil não tem das maiores pautas do mundo. Não tem. Se você pensar na pauta de impostos dos Estados Unidos, por exemplo, o imposto de transmissão de atos de bens de falecidos, o ITCMD, que nós chamamos aqui, ou o ITCM, que é o Imposto de Transmissão de Causa, Mortes e Doação, aqui no Brasil é entre 6% e 8% a 10%. Há países que se chega a 40%. Meu Deus.
A 40%. É um confisco isso. Então, os mecanismos modernos existem. Eu sei que no caso de vocês, da Mix, vocês já chegaram na holding familiar, na holding patrimonial. Isso, em outras palavras, se transforma em planejamento familiar sucessório. Sim. Porque a empresa, depois da criação do dinheiro, é a ficção mais sensacional Que existe. que o homem criou. Porque onde o homem planejava, lá no começo da Idade Medieval, criar moeda. Ele tinha um celeiro carregado de grãos que ele trocava aquilo por outros grãos. Ele criou o dinheiro. Então você pegava uma fortuna que você tirava dos campos e convertia num pedacinho de metal. Isso é fabuloso, isso é o dinheiro. Depois o homem entendeu que ele não é eterno. Por ele não ser eterno, ele precisava criar um mecanismo que se perpetuasse pelo menos a sua riqueza. E ela passasse de geração a geração. Criou a empresa. O homem morre. O homem vive 90, 100 anos. Veja o caso da IBM, por exemplo, e da Nestlé. Há quantos anos essa empresa existe, com um patrimônio sólido, cada vez mais crescendo, e as pessoas se utilizando desse patrimônio. Então, você criou lá na Mix um planejamento empresarial e familiar sucessório, que os proprietários no futuro, você como CEO hoje, amanhã você já vai para o conselho consultivo, ela vai permanecer sólida. E, gente, é tão fácil hoje você fazer essa transposição. É preciso só um pouco de informação e se cercar de bons profissionais. Porque quando você faz essa transposição e muda essa matriz inicial da sua empresa, você tem reflexos imediatos na diminuição dos impostos, na desburocratização da sua empresa. Como ser visto pelo mercado. E você cria mais competitividade, né? Sim. E tem outros mecanismos que eu vou falar ao longo da nossa conversa aqui, para não tomar muito tempo de vocês, porque a estrela aqui é o Henrique. Mas eu quero depois voltar a falar de algumas outras coisinhas que a gente quer colocar para vocês, para ver se melhora ainda mais. Aí eu não falo mais para o Henrique empresário, mas para o Henrique associativista, né, que é liderança hoje no segmento. Mas existe também um ponto muito importante, a questão da governança familiar. A governança familiar ela é fundamental para a consolidação do processo de holding. A gente vem trabalhando nessa jornada também, começamos uma parte de governança familiar, que é a questão da divisão. Empresa familiar, problema anunciado. Começamos nossa jornada de governança familiar com essa frase, com o professor Manuel, que está conosco nessa jornada. Ele tem um case muito interessante do Boticário. Foi 13 anos a jornada dele dentro do Grupo Boticário. Fantástico, vale a pena. Ele estando aqui, eu convido a vir participar com vocês aqui. Nossa, vai ser incrível. Para estar aqui no Qual que é o nome podcast. completo para a gente poder achar nas redes sociais aí? Manuel Knoffels. Manuel Knoffels. Vou estar passando lá, é fantástico o conteúdo que ele está. E ele falou muito isso. Nós temos que dividir família, patrimônio, empresa. Empresa é resultado. É resultado. Não tem, a empresa não é do Otávio, a empresa não é do Henrique, a empresa não é do Pedro. A empresa é de quem? É do senhor EBITDA. É quem traz resultado. Não tem que ter pessoalidade nesse negócio. É um negócio que ele tem que... Por isso que, como eu falei no começo, meu objetivo é não estar mais na cadeira que eu estou daqui a um tempo. Porque aí, sim, o ciclo está completo. Aí, sim, a jornada foi completa. Ela sobrevive sozinha. Não tem mais ninguém da família, não tem mais... isso aí proporciona até mesmo as pessoas que estão dentro do negócio, os heads de área, gerentes, supervisores, falam assim, eu posso acessar aquela cadeira. Porque se tiver alguém da família ali, não, vou concorrer com alguém que é dono, com alguém que é da família, não dá certo. Eu mesmo estou limitando o crescimento do meu time e da minha empresa. Então esse é um ponto muito relevante. E realmente é necessário essa questão de holding, essa questão de governança corporativa, governança familiar, para você conseguir perpetuar o negócio
e, acima de tudo, trazer mais segurança para as próximas gerações. Isso muda o mundo de Engenharia Itaú. Mas o que eu acho interessante é porque eu tive a oportunidade de participar no passado de muitas reuniões da DAT com a equipe técnica da Secretaria de Fazenda. Sim. Com o secretário, com as pessoas que rodeiam ele, e é lógico que elaboram as legislações que aplicam-se às empresas no Tocantins. E isso, cara, é participar, e eu me senti honrado por isso, por ter participado disso. É fantástico. Participar da mudança do nosso sistema jurídico, do Estado, e inclusive das empresas. Então a gente está participando de uma mudança do mundo mesmo, do nosso contexto. Nós estamos criando, nós estamos pegando experiências, compartilhando de maneira muito técnica. E os atores disso aí, que são os grandes contribuintes, participando da elaboração de leis. Exatamente. Olha, isso aqui dói pra mim aqui, ó. Por favor, Estado, isso dói pra mim aqui. Sem o paternalismo que ele disse. E por conta dessas preocupações trazidas pelos empresários nessas pautas da ADAT, né? Incrível demais. É interessante e impressionante essa jornada, porque eu falo que eu entendi isso depois. As pessoas elas deveriam estar dentro das suas entidades empresariais que representam, porque elas estando lá, elas não precisam de ninguém para brigar por elas. Ela mesma pode ir lá. Uhum. E isso só acontece através de um diálogo sério e verdadeiro quando as pessoas vão lá. Eu falo que todas as pessoas saem de casa para fazer o certo. Ninguém sai de casa para fazer errado. Então, se você está indo lá, está com boa fé, está falando a verdade, está levando pautas concretas, você vai ser ouvido. Ainda mais quando você representa uma entidade. Uhum. Ainda mais quando você mostra o benefícios que isso vai levar para a população. Os representantes eleitos que estão lá, eles estão lá porque o povo elegeu eles para estarem lá. E eles estão lá para representar o interesse do povo. E se você está levando pautas verdadeiras, pautas concretas, você não está colocando como concorrente. Em várias audiências que o Otávio teve conosco, fala, eu não estou de um lado da mesa, vocês estão do outro. Nós estamos do mesmo lado. Buscando soluções juntos. Buscando solução junto. Para que no final as pessoas paguem menos pelo alimento delas. E que a gente consiga ser mais competitivo, que o nosso estado passa a crescer. E é isso que proporcionou que a gente consiga está mudando o ecossistema e tornando o ecossistema mais forte. Exatamente. Henrique. Desculpa, Luiz, mas só pegando esse último gancho, qual que foram as pautas de sucesso ano passado da DAT junto ao governo do Tocantins? No passado foram duas, nós tivemos êxito dentro da Assembleia Legislativa. A primeira foi a extensão de uma modalidade tributária que não contemplava o segmento alimentar. Né? A gente conseguiu estender o crédito de 75% de imposto para o segmento alimentar e para o segmento PET. Né? E conseguimos também, através de uma medida muito simples, trazendo a legislação federal a nível estadual, que foi o aumento da segurança jurídica imenso para o empresário, que foi a prorrogação de todos os termos de acordo para 2032. Sim. Ou seja, os impostos que tinham ciclos bianuais ou no máximo 5 anos, a gente estendeu por 10 anos, porque a gente trouxe a legislação federal, falou assim, tá aqui a legislação federal, vamos trazer isso. Vamos adequar, vamos adequar, vamos copiar. Vamos replicar. Vamos copiar o que está dando certo, não tem que reinventar a roda. Então a gente trouxe isso, então a gente conseguiu 2 benefícios imensos. Foi até interessante nessa reunião, a gente estava lá na Cefaz, tínhamos 2 parlamentares lá conosco, tínhamos todo o setor empresarial e o próprio diretor da Cefaz ele falou assim, não faz sentido, a gente dá 75% de crédito de CMS para peças e autopeças, sendo que a população come comida. Não come carro. A população não come pneu, a população come comida. Então, importante o transporte, ninguém está falando que não é importante, exato, né, gente? Exato. Mas, essencialmente, mas mostra que as comida. pessoas que estão lá, elas estão buscando o melhor. Então, a gente conseguimos êxito nessa pauta, tivemos êxito na Assembleia e conseguimos levar esse benefício. Mas, claro, com pautas fundamentadas, com estudo de viabilidade, constitucionalidade, tudo, a gente consegue ter esses impacto financeiro e tudo, né? Exatamente. E eu queria dar 2 cutucões aí para a entidade. O primeiro deles é falar de um segundo momento, e uma sugestão também,
porque eu sou muito fã do associativismo. Se você for lá em Paraíso, Tocantins, na associação comercial, você vai ver uma fotografia minha na parede lá. Eu, como advogado, ainda com meus 24 anos, presidi a Associação Comercial de Paraíso. Nós ressuscitamos com um grupo de empresários amigos que são... Né? No tempo não tinha, né? Mas um grupo de empresários amigos que são grandes empresários hoje, no ramo, inclusive, do alimento. Nós ressuscitamos a associação comercial, fizemos o SPC do cheque, no manual ainda, na ficha física ainda, com bem artesanal, mas nós levantamos a entidade lá. Então eu sempre acompanhei essas transformações. E eu vejo se falar ainda muito pouco no meio empresarial da aplicação do ISO 9001, sabe? Da criação dos escopos de trabalho, da organização da gestão interna, dos desenhos dos processos de trabalho, para que que as empresas possam ter um jeito próprio de trabalhar. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão imaginando isso para aplicação nas entidades de vocês, Henrique? Aí eu vou falar da cadeira minha como mix agora, como empresário. O crescimento da empresa ele passa pelo processo. Você só consegue evoluir você consegue avançar até um certo ponto. Você sempre consegue ir sem um mapeamento de processo. Isso não é uma regra, mas isso hoje eu sinto dentro do nosso negócio que quando você começa a ter uma escala maior, quando você começa a ter mais responsáveis, começa a ter mais gestores dentro de cada área, o processo ele só consegue ser controlado e ter a sua eficiência aumentada quando estiver mapeado, acima de tudo, claro na cabeça de todo mundo. Porque internalizado, né? Se o Henrique for fazer, vai fazer do mesmo jeito, se o Luiz for fazer do mesmo jeito, e assim sucessivamente. Então, hoje a gente sofre essa dor lá dentro, por causa justamente a nossa relação com a própria Frais, por os processos não estarem desenhados, muitas vezes vocês estão recebendo demandas de todas as áreas e de várias pessoas ao mesmo tempo. O tempo todo. E às vezes é da mesma coisa. Sim. Então, sem um desenho próprio, né? Exatamente. Sem um canal próprio, né? Então, quando você entra, é muito fácil você... Agora volta na questão do planejamento. É muito fácil você mapear o processo. Você botar o processo no papel aqui, botar na parede, ok. Agora é executar. Mas agora é executar. Fazer ele todo dia, com disciplina, com regularidade, com consistência, mas acima de tudo os processos são vivos. Ele tem que estar evoluindo. Então a gente sofre essa dor e eu falo com propriedade. Não vou falar 100%, mas 99,9% das empresas elas têm esses problemas e muitas vezes o proprietário, o empresário, ele não consegue se afastar do processo e não quer, muitas vezes não dá o pontapé numa governança, não dá o pontapé no jurídico, não dá o pontapé na contabilidade, porque ele fala, cara, eu não estou dando conta aqui do meu processo agora, que eu estou fazendo aqui, me imagina se eu começar a botar mais esse negócio aqui para dentro, aí sim que não vai dar certo. Então estamos aqui fazendo isso, nós temos que quebrar isso. É o processo que vai ser a solução. Sim. É a profissionalização que vai ser a solução. E não a centralização. O processo você descentraliza de você, você consegue tocar a sua empresa muito mais leve e fazer ela crescer muito mais. E a outra cutucada que eu quero deixar para reflexão nossa nesse ponto de interseção do jurídico com o meio empresarial é a prevenção e a solução de problemas jurídicos que surgem. Sim. E aí eu já falo um pouquinho sobre o nosso trabalho, porque a Frais Advocacia ela tem tido uma energia muito voltada para métodos alternativos de solução de conflito. E já existem corporações internacionais que elas fazem a gerência de crise interna dentro das suas próprias corporações.
ou quando existe uma obra para ser tocada, por exemplo, em que há um consórcio de empresas, ali há um comitê gestor de crise que vai se antecipando ao estresse que o contrato pode dar entre si. Né? E a prevenção. Mas acaba que quando estressa um contrato e que precisa de uma solução, o caminho ainda é o Poder Judiciário. E aí o empresário tem um problema, porque o tempo do empresário não é o tempo da justiça. Não é. Se o empresário ficar esperando, se tiver que depender do processo judicial para ele sobreviver, para ele se socorrer de problemas, ele está morto. Ele tem que ser criativo para encontrar alternativas de solução de conflito imediato que possa fazer ele superar o obstáculo e seguir adiante. Nesse viés, um dos mecanismos bem interessantes que o mundo todo já vive, e eu vou dizer por que eu estou tocando no assunto de novo, já vem falando disso há mais de 20 anos, para 50 pessoas no máximo. Eu continuo falando para 50 pessoas hoje ainda sobre arbitragem. Corte arbitral. A corte arbitral. Os métodos alternativos, os meios extrajudiciais para que o empresário tenha um ambiente em que ele possa decidir o seu conflito rapidamente. Porque olha que interessante, a legislação nossa, ela é excelente e não é aplicada no varejo, é aplicada só no atacado. Planejando e executando, não executa. Assim. Não executa, ela está bem planejada, o papel é maravilhosa, mas nós criamos a arbitragem no estado do Tocantins. O processo está na parede que não está na prática. Pois é, e nós já instalamos, não sei se você sabe, nós instalamos aqui, fui eu quem treinei todo mundo, ainda como magistrado, que era autorizado pelo tribunal, treinamos vários árbitros e criamos no estado do Tocantins 4 cortes arbitrais. Só existe uma hoje. O resto feneceu por falta de iniciativa de sequência. Porque eu vou te dar um exemplo rápido. Eu não sabia disso. Vocês têm hoje, o estado do Tocantins hoje é o coração do Brasil, com aquela veia imensa que é Belém Brasília, que leva o nosso produto para o litoral, encurtando em mais de 3 mil quilômetros de costa, porque o Porto de Santos é o porto e Paranaguá são os portos onde escoa a produção nossa. Com a Ferrovia Norte-Sul hoje nós temos uma outra veia de transporte, né? Quando chegarem as reclusas, uma terceira veia, que é o intermodal do uso da água, nas hidrovias para escoamento de produção, e nós vivemos hoje basicamente de commodity no estado do Tocantins. Temos aeroporto de carga. Aeroporto de carga. Você viu que já estão chegando os grandes centros de distribuição do Tocantins, não é? Eu não vou nem dizer nome porque é concorrência, mas já tem se instalado em Palmas grandes centros de distribuição, porque criou-se o quê? Nós estamos com a malha do multimodal pronta. Pronto. E aqui a nossa malha multimodal. E qual é o nosso maior produto? Commodity. O que o commodity traz? Relação internacional. Então, um produtor de soja de Pedro Afonso, por exemplo, ele vai despachar a mercadoria dele no porto seco de ferrovia, contrata uma empresa de São Paulo. Esta empresa vai levar o produto dele para o porto de Itaqui, no Maranhão, por exemplo. Lá ela vai ter que contratar uma outra empresa para desembaraço de mercadoria e para jogar isso dentro de um navio. Este navio que vai levar esse produto tem que fazer um contrato. Às vezes é um navio norueguês que vai levar a tua carga para Nigéria. Eu te pergunto, dá um estresse num contrato desse ao longo do caminho. Qual é o mecanismo legal que se vai usar? Qual é a legislação de qual país? Qual o foro do processo? Qual é o foro para discutir isso? Começaram o Pai Nosso. Pega lá o texto, viu? Qual é o foro? É a linguagem internacional da arbitragem, como é o inglês para a relação de comunicação. A arbitragem é para isso. Então, se a gente vive commodity, isso está na nossa mesa. A arbitragem hoje é o mecanismo que vai proteger o empresário para uma solução rápida e para que ele possa... Mas eu estou falando ainda de atacado, porque a arbitragem internacional se faz hoje nas cortes de Nova York e nas cortes da França. Já tem em São Paulo cortes com esse mesmo nível. Imensas. E que você pode fazer a arbitragem online de qualquer lugar do mundo. Ela extrapola a jurisdição e o foro. Mas e a arbitragem entre nós? Para solucionar um problema de um produtor que te forneceu um alimento estragado. Basta eu colocar no contrato a causa arbitral, que ninguém pode pôr a mão. Juiz nenhum modifica isso.
E olha que interessante, a lei de arbitragem, a 9307, que foi recentemente modificada, ela fixa prazo para encerrar um processo, no máximo 180 dias. Ou as Aí partes eu podem tenho a convir ferramenta. por outro prazo. Um prazo menor, por exemplo. Né? Olha a ferramenta que o empresário tem, que precisa ressuscitar para melhorar a sua dinâmica. E a na questão ponta. de trazer um expert para ser o juiz, a gente fala assim, o juiz, o árbitro, né? O árbitro. Para exatamente, intermediar né? esse conflito, porque a gente tem o judiciário, juízes que atuam em todas as áreas, que às vezes perdem a especialidade numa área comum ali, que é muito específica, que é um produto que veio estragado porque deu um problema de uma bactéria tal. Como é que um juiz vai conseguir julgar isso? Que é o juiz do senso comum. Juiz do senso comum. A arbitragem não. Você escolhe o julgador, Um um especialista. especialista que sabe do que se trata e que vai te dar ali a opção mais acertada para resolver o conflito. E mais interessante ainda, eu ouso dizer, assim, meio que como advogado do diabo, que é a decisão de um árbitro, que você pode ser o juiz de uma causa. Porque o que vai estabelecer o árbitro para aquilo ali é a expertise no assunto. Então, a decisão de um árbitro hoje, ela tem mais valor, ela é mais forte do que a sentença de um juiz. Olha que maluco isso. Por quê? Porque quando eu escolho o meu julgador, não tem recurso contra o que ele decidiu. Quando o juiz de direito do sistema judicializado comum, tudo que ele faz dá recurso. Sim. Tudo que ele faz da reexame da matéria. Na arbitragem, não. Então você tem a perspectiva de que o teu problema ali vai ser solucionado muito rapidamente. Pro bem ou pro mal. Com precisão. Com precisão. E é por isso que eu deixo aí A dica? a dica para que a DAT possa pensar sobre esse mecanismo e criar as cortes arbitrais dentro das próprias corporações. Isso não é corporativismo, não. Isso é criar alternativas à jurisdição. Na prática, vou fazer uma pergunta agora assim, prática mesmo do setor. Uma grande dor no setor de varejo atacado é a questão de cobrança. Porque hoje uma dívida que você tem ali simples de R$200 são anos para você conseguir receber. O que muda na prática para... Ainda não muda muito, porque as cortes arbitrais elas não têm Capacidade o poder de polícia. Isso é uma Elas pergunta não podem. que com certeza se eu fosse levar, eu apareceria. Isso vai assim. Quando você consegue o título executivo, você vai para o judiciário para execução. Tá? Mas o ambiente lá de conciliação propicia a resolução dos conflitos em quase que 70% logo na entrada na negociação. Você tem que criar um ambiente de resolução de conflito. E aí, quando eu tenho um estresse num contrato que há uma sentença arbitral, eu supero em 2, 3 meses aquilo que o judiciário vai levar 3, 4 anos para te dar a resposta, para você começar a executar aquilo. Adianta o processo. É a diferença de uma monitória para execução. Dá o tempo que o empresário precisa, né? Outra coisa que eu achei muito legal do que você falou agora, Luiz, mudando um pouco de carroça para velocípede, você falou das grandes empresas se instalando no Tocantins. E eu lembro das reuniões que a gente teve no passado da DAT, a preocupação em fortalecer o empresário que está investindo no nosso estado, através de uma mudança legislativa que beneficie e que dê mais oportunidade no mercado para o produto criado aqui dentro. Para que nós tenhamos competitividade com as grandes empresas que vêm e têm facilidade porque vendem atacado e tem um preço mais atrativo para o público. Que todos jogam o mesmo jogo, né? Todos joguem o mesmo jogo, porque acontece que como a pessoa está submetida à mesma tributação que uma empresa do Tocantins, mas ela vende para o Brasil todo, então ela tem um lucro muito maior, ela tem uma capacidade de venda muito maior. E aí acaba tornando, ela consegue dar mais desconto e o nosso produto fica mais caro. Ou seja, não incentiva o consumo do tocantinense para o produto produzido no Tocantins. Então, falando desse aspecto, quais são as próximas desafios, Henrique, na DAT desse ano, 2023? Estamos em março. O grande ponto que a gente coloca assim, a gente não pode jamais privilegiar a incompetência. A gente tem que privilegiar a competência. Sim. Quem é bom, né? E o grande ponto é que o nosso estado ele passa por um momento muito ímpar, que nós estamos com as ferrovias que eram sonhos de anos, estão começando
se tornar realidade, com rodovias que estão começando a cada vez ter uma infraestrutura melhor. O agro ele vem numa pujança imensa aqui absurdo no nosso estado. E quando a gente olha o segmento de atacado, especificamente há 15 anos atrás, ele regrediu. O segmento de atacado do estado do Tocantins em si, nos últimos 15 anos, ele perdeu muita força. É só a gente relembrar aqui, que nós estávamos aqui há 15 anos atrás, as empresas locais de atacado, que eram tocantinenses, que tinham muita força, hoje elas não existem mais. Verdade. Elas não existem. Então, o grande ponto que a gente leva é que a gente deve... Nós somos um estado mais novo, nós temos a população de um bairro de São Paulo, né, espalhado numa dimensão geográfica imensa. Do tamanho de São Paulo. Do tamanho. Imensa e privilegiada. Então, por rios. a gente precisa... a gente não pode... A gente precisa de ter um cenário que proporcione atração de investimento. Nós precisamos trazer gente e negócio. As pessoas só vão vir se tiver renda, se tiver empresa, se tiver emprego, se tiver pujança. Então, o nosso estado a gente registrou no ano de 2021, mais de 5 indústrias que iriam se instalar aqui no nosso estado e não se instalaram. Ou área, acredite se quiser, área. O estado não tinha área para doar. E o incentivo fiscal do nosso estado vizinho, do Maranhão, era melhor. Foram para onde? Foram para Imperatriz, na divisa. Então, e estão localizados no estado ou no Goiás, né? E estão localizados em estados com populações muito maiores, né? Com uma infraestrutura muito maior e vão invadir nosso estado com o produto. Então, o nosso discurso não é que as empresas, os grandes players não venham para cá. Venham para cá, isso é bom, mas que eles venham com a mesma condição de que eu que estou aqui dentro já. Estou investindo aqui dentro. Que já estou investindo. Então, se a gente for jogar, que nós dois joguemos no mesmo jogo, com o mesmo termo de acordo, com o mesmo regime tributário, que a mesma área que doou para um grande, doou para um pequeno. Porque é assim que nós vamos estar desenvolvendo, e não é blindar. Ninguém quer que blinde o mercado. Interessante que quem está aqui desde o começo não recebeu doação, teve que comprar, né? A maioria teve que comprar. Vai comprar e continua pagando isso e imobilizaram um capital muito grande para quem chega agora com a doação. Tem a mesma competitividade. A comparação é essa mesmo. O atacado do seu João lá, ele veio aqui, está aqui há 20 anos, ele teve que comprar a área dele, ele teve que sofrer e teve 5 anos para sair um termo de acordo dele. E muitas vezes acontece, vem um grande player nacional, doa-se a área para ele, dá um incentivo fiscal muitas vezes até diferente do que o seu João já está aqui. Desnivela a competitividade. Com certeza. É injusto. E ainda o que se instala aqui, doutor Pedro, não é a matriz. Só que é uma filial. Então, lá a matriz dele lá em outro estado, tem termo de acordo lá, tem um incentivo de lá, aproveita o incentivo de lá, aproveita o incentivo daqui e vem concorrer com o seu João. É essa a competição que a gente briga. Então esse é o grande desafio atual. Esse é o grande desafio. Tornar o setor nosso competitivo. Competitivo, para forte. todo mundo crescer junto. Forte. Não é? Que a gente concorra de igual para igual. Exatamente. Interessantíssimo. Cara, forte isso, né? Forte. Isso é você mudar a sua realidade. De toda uma região. E que a gente pare, né, Otávio, de tentar de ser atacado e que nós passemos a atacar os outros estados. Que a gente passe aí para os outros estados. Essa é a visão que a gente tem. Mas olha que interessante, né? De tudo isso, do nível de discussão que nós estamos travando aqui hoje com a formação de profissionais, doutor Otávio, doutor Pedro, Mão de obra. o Henrique, mão de obra eminentemente tocantinense, formada aqui. Você também. Trabalhando nesse nível, né? Você começou a advogar aqui dentro. Eu comecei a advogar aqui. 88. Mas eu aprendi de maneira meio empírica, né? E fui aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas vocês já têm um conteúdo muito grande, estão muito preparados para enfrentar os desafios que o Estado exige, formados aqui. Prova de que você não precisa sair daqui para buscar expertise fora. Não é? E eu fico muito feliz de poder ver que essa geração está chegando aí, está tomando os espaços
que são delas, do jovem, o espaço do jovem, das jovens, né? E vão consolidar o mercado e consolidar a advocacia também, por que não? Qual a sua idade, Henrique? 29. 29. Você tá com quanto, Pedro? 28. 28. Eu tô com 33. E você, Luiz, tá com quanto? Você Vamos não. pular essa. O senhor. Uma dica Já- é sexo. Eu já não pego mais fila. Já tem Gente, que 60. bate-papo maravilhoso. Passa Tem rápido, né? Nossa, Estamos chegando no final e como eu sempre gosto de fazer, estamos aqui com 5 minutos para finalizar. Como eu sempre gosto de fazer nossos bate-papos para trazer aquela mensagem final para a pessoa lá que está assistindo a gente ali sobre esse assunto, sobre o que quiser dizer. Começando aí, sei, começar pelo Henrique, né? São mais velhos, né? Então, vamos começar pelo Dr. Otávio. Agradecer a Os mais oportunidade. experientes, né? Agradecer a oportunidade de estar com vocês. É sempre para mim, é sempre uma alegria. E, Henrique, eu estou me divertindo, viu, advogando com esses meninos. Viu? Tá bom. Podendo ser renovado todo dia aí com essa juventude. O escritório nosso já está com 20 pessoas, né, no seu interior, 18 a 20 pessoas, né? E a turma jovem. E eu gosto demais de trabalhar com os jovens, sabe? Para mim é uma renovação, é uma troca de experiência muito grande e só quem está usufruindo disso sou eu. Tá bom. Ótimo, show de bola, Dr. Otávio. Bom, gente, agradeço a sua presença, Henrique, o seu tempo. Eu sei que ele é muito curto. Eu acompanho a sua rotina, a gente tem uma rotina também de trabalho juntos. E eu fico muito feliz em estar participando desse crescimento, a frase de advocacia está contribuindo com essas pautas tão importantes, porque a gente não está, a nossa parte tributária que a FRAS faz, não é só defender auto de infração, não é só fazer uma defesa de uma execução tributária, é participar na criação de legislação, na modificação da matéria primordial da sociedade, que são as leis, que são o que rege as relações. Então isso é construir o mundo que quer viver. E a Haddad está fazendo isso, com a batuta no momento do Henrique, que vai deixar uma nova cara para a associação e conscientizou os novos e os menos novos também da importância que essa garra, tem que ter essa garra para poder ir atrás e buscar e não desistir, né? Porque os governos mudam, Mas a gente continua. as legislações mudam As empresas ficam. e as empresas ficam, como a Mix está há 20 anos no mercado. Show de bola. Henrique. Então é uma honra, né? Pra gente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com 3 tubarões aí, né? 3 tubarões aí da advocacia. Mas, acima de tudo, é uma frase muito relevante que me falaram na semana passada. Fizeram um convite e eu falei assim, não, eu sou pequeno, né? Sou pequeno, tem muito que crescer para conseguir sentar com esse pessoal na mesa. Ele falou assim, não, Henrique, ande com 5 tubarões que um dia você será o 6º. Eu acho a mensagem que nós temos que ter no dia a dia. Se nós queremos ter empresas grandes, que a gente tem que começar a agir como uma empresa grande. Se a gente quer ter um estado grande, Tocantins grande, nós temos que agir como um estado forte, com um estado próspero, que com certeza nós seremos um estado próspero e teremos empresas próprias e seremos os próximos tubarões. Então essa é a mensagem que eu quero trazer aqui, e com certeza essa iniciativa que nós estamos fazendo hoje vai reverberar e estaremos colhendo frutos juntos lá na frente. Amém. Amém. Do nosso trabalho. Amém, amém. Obrigado. Doutor Pedro. Henrique, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer, um privilégio ter pessoas do seu cacife aqui na nossa mesa. A gente tivemos a oportunidade de muita gente bacana aqui conversando com a gente. E é sempre muito legal ver o feedback das pessoas nas redes sociais falando sobre o podcast. Você, como bem contou, foi pioneiro no seu ramo. Nós estamos sendo pioneiros no nosso. E esse crescimento de ambas as partes é maravilhoso. Nós estamos crescendo juntos. Esperamos que as pessoas que nos assistam também estejam crescendo, estejam pegando essas ideias aqui para colocar no seu negócio. E não esquecer de curtir, compartilhar, comentar nas redes sociais. Sigam lá a Frase de Advocacia, sigam a Haddad, sigam Amigos Alimentos também com o Henrique. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.